Não, aqui agora tá bom. Bom, então, em fevereiro de 24, tá? Em fevereiro, logo no início, a diretoria do Flamengo recebeu, tá? Recebeu a proposta da Globo /Libra de 219 milhões por ano por 5 anos dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Que vai até 2029. E aí, esses valores, essas cláusulas, isso vale lembrar, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, isso já vinha sendo discutido na Libra, junto com a Globo também, desde 2023, tá? Então, desde 2023, por exemplo, já se falava de que o Flamengo estava abrindo mão de valores consideráveis para poder diminuir a distância entre os outros times, né? Diminuir a distância entre os outros times. Então, isso já era uma discussão que vinha, e aí, em fevereiro, vem essa proposta formal para o Flamengo. E aí, o BAP apresentou lá nessa reunião que também em fevereiro de 24, tá? Também em fevereiro de 2024, tanto o Flamengo como a Libra receberam uma proposta de um grupo investidor ligado à Liga Forte, né? Antigamente era Liga Forte, acho que nessa época, depois agora virou Liga Forte União. E, lembrando, o contrato da Globo, tá? 219 milhões por ano, e esse investidor ligado à Liga Forte União oferecia 275 milhões por ano, pelo mesmo período. Tá? Essa proposta foi desconsiderada e nunca foi anunciada antes. Por que isso é importante? Isso é importante porque no dia da votação, tá? E também nos momentos que antecederam a votação, o que a diretoria fazia para poder pressionar não só os conselheiros, mas também para pegar o torcedor, para pressionar os conselheiros, era o seguinte: olha, não tem outra proposta, a única proposta factível que temos na mesa é da Globo. Se vocês não aprovarem essa proposta que nós temos aqui, mesmo com a diminuição considerável com relação ao contrato anterior, o Flamengo vai ficar sem nada. Tá? Isso é que era falado. Depois eu vou entrar em alguns aspectos mais específicos da reunião de ontem, mas por enquanto vamos aqui. Tá? E aí, aqui, ó, o Matheus Leal, vou abrir aqui para vocês olharem. Ele publicou, né, essa imagem, né, esse tweet aqui, que é mais ou menos uma linha do tempo aqui para vocês, né? Que é essa linha do tempo, que é o que foi apresentado lá ontem. Eu vou resumir aqui, tá? Então, ó, que acontece? O contrato que se findou no ano passado, né, que foi de 19 a 24, o contrato anterior, ele tinha um valor de 292 milhões de reais por ano. Vocês vão ver ali mais à frente que tem né, eles colocam ali, logo nessa linha do tempo aí, que fala da Assembleia da Libra do dia 6 de setembro, a gente daqui a pouco vai chegar nela, desse período de transição. O que foi falado lá ontem? Lembrando, o Flamengo contratou o Marcelo Campos Pinto. Ele é um cara que foi ali o homem forte do esporte da Globo durante muito tempo e era quem discutia com os clubes esses contratos de transmissão. O Flamengo contratou ele, um especialista da área, para poder, mesmo tendo esse contrato já em vigor e sem poder fazer assim, alterações significativas e tal, trouxe esse especialista. Ele ontem apresentou também com o BAP, fez uma apresentação com o BAP também. O que ele explicou ali, né, desse período de transição? Como que o Flamengo deveria ter negociado? Isso é um especialista falando. E depois eu vou entrar nessa questão também de especialista. Ele falou o seguinte: beleza, olha, vamos negociar aqui, mas eu vou partir, tá? Eu quero partir do que eu ganhava, que é 292 milhões, que é um período de transição. Depois a gente pode até discutir, né, outros valores, mas temos que partir daqui. Eu não posso ganhar menos. Vocês podem até diminuir a diferença que eu tenho hoje para os outros clubes, mas eu não posso ganhar menos do que eu tinha no meu contrato anterior. Isso não foi feito, tá? Por isso que ele coloca ali que o Flamengo não fez valer esse período de transição, tá? Aí vem ali, tá, a apresentação ao COD, que foi esse contrato de 219 milhões e que tinha ali também esse contrato na mesa desse investidor ligado à Liga Forte União de 275 milhões. Esse contrato que sequer foi considerado em algum momento. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem para vocês também, que é importante, que é o que foi desconsiderado, tá? O que foi desconsiderado. E aí aqui, quem trouxe isso aqui foi o Kika, tá? Lembrando mais uma vez que a live do Kika tá na íntegra. A gente vai falar dela aqui, eu vou reagir aqui a algumas falas ali da live do Kika, mas ela tem mais de 1 hora, né? Depois assistam lá. Então, ó, em fevereiro de 2024, tá? Libra desconsiderou proposta melhor.
Mais uma vez, a narrativa era: não temos outra proposta, só temos essa, se não for essa, não tem nenhuma, tá? Então, aqui, ó. Na Assembleia realizada pela Libra em fevereiro de 24, para deliberar sobre 3 propostas apresentadas, Globo, Grupo Investidor da Liga Forte União e Mubadala. Então, lá na Libra, tá? Se tinha conhecimento, né, de outras propostas. Não foi o que eles passaram para a gente depois, que só tinha uma e tal, papapá. Por pressão de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, foi decidido fechar com a Globo sem maior apreciação das demais propostas. Nesta reunião, o Corinthians discordou da decisão de se ignorar uma proposta claramente melhor, a do grupo investidor na Liga Forte União, e decidiu não assinar o contrato com a Globo. Tá? Então, isso aqui são os bastidores, tá? Dessa reunião de fevereiro de 24, tá? Porque a formalização da proposta, quando fechou oficialmente, entre aspas, ou quando foi anunciado de que a Libra havia fechado com a Globo, até aqui a Libra não tinha fechado com ninguém. Isso saiu, se eu não me engano, ou no final de fevereiro ou início de março de 2024, tá? Aí vem aqui, resultado. A Liga Forte União reconheceu o tamanho do Corinthians em termos de audiência e o clube negociou um acordo que lhe garante um valor mínimo anual de 230 milhões, valor este que o clube jamais receberia no contrato da Globo assinado com a Libra, tá? Então, assim, ó, o Corinthians já parte de uma premissa, né, que é um valor mínimo, segundo até passaram ontem, esse valor, dentro das suas variações, pode chegar a 300 milhões de reais por ano, render isso ao Corinthians por ano, tá? Durante esses 5 anos. E o Corinthians, ele até explicou lá, né? Ele fez toda uma ilustração, o Marcelo Campos Pinto, explicando o que é um blockbuster, né? Blockbuster não sabe, são grandes filmes que rendem grandes bilheterias. E de que o Flamengo, dentro do cenário, fazendo uma analogia com o futebol, o Flamengo o Flamengo é o maior blockbuster do Brasil. Então, você, como o maior blockbuster do Brasil, você não vai se sujeitar a qualquer coisa. Né? O Corinthians fez isso aí. Falou, cara, sou o Corinthians, eu sou o segundo clube mais popular do Brasil, eu não vou aceitar essa proposta, acho que tem alguma coisa melhor. E aí a gente vai discutir depois sobre as questões, as minúcias aqui do contrato da Liga Forte União, né? O que é a garantia, o que não é, se era um risco, se não é, que são coisas que ficam também no campo subjetivo, porque no final eles fizeram um contrato, de fato, melhor do que o contrato da Libra. A grande verdade é essa. Desfragmentou, não tinha certeza, né? Mas fizeram, aí vai ficar, como eu falei, no campo da subjetividade ou da gente ficar fazendo conjecturas do que é bom, não é, ia ser, tinha certeza se tinha ou não tinha. Assim, eu não acredito que ninguém ia querer não ter o Flamengo, né? Na minha opinião. Bom, voltando aqui à linha do tempo que eu criei, a gente chega a abril de 24, tá? Então, lembrando, em fevereiro, a diretoria do Flamengo recebe a proposta, tá? Ela levou 55 dias para poder encaminhar essa proposta para o Conselho Deliberativo, para apreciação do Conselho Deliberativo. Então, 55 dias depois de receber a proposta da Globo, única proposta que se tinha conhecimento, no caso, nós, né, quem estava lá dentro da Libra sabia. No início do mês de abril, Landim encaminhou o contrato ao Conselho Deliberativo, que convocou a reunião para o dia 8, tá? Então, no dia 3, o Conselho Deliberativo emitiu a convocação, tá? Então, assim, o que acabou acontecendo? Tanto os conselheiros como as comissões de finanças, Conselho Fiscal e Jurídica ficaram com 5 dias, tendo um final de semana no meio, para poder, no caso das comissões, emitir o parecer e os conselheiros para poder analisar o contrato, sendo que o certo seria, quando o contrato é encaminhado para o Conselho Deliberativo, lógico, dentro de um prazo, porque a reunião, inclusive, foi convocada em caráter extraordinário, você já deveria ter, junto com o contrato, lá na Secretaria dos Conselhos, os pareceres. E não foi isso que aconteceu. Uma minuta que, segundo a direção atual, é o que foi apresentado ao Conselho Deliberativo, ficou disponível para consulta. Então, assim, não era nem o contrato na íntegra, né? Mas será que tinha cláusula de confidencialidade? Você poderia borrar ali o que você tem de confidencialidade, mas o conselheiro não pode votar algo que ele não tenha embasamento para poder, né, opinar, dar seu voto, etc. E os pareceres das comissões servem justamente para isso, para poder ajudar o conselheiro
tá? A trazer informações, a tirar dúvidas, embasar ele e dar qualidade ao voto dele. Ele votar sim ou não. E não se tinha, quando esse contrato ficou disponível, a minuta desse contrato ficou disponível na Secretaria dos Conselhos no dia 3 de abril, a votação seria no dia 8, não tinha os pareceres, tá? Aí segue aqui. Com um tempo curto para estudo do contrato, diversos pareceres ficaram disponíveis somente no dia da reunião, sendo alguns com 6 horas de antecedência e outros até com 2 horas antes. Ainda houve um parecer que sofreu alterações ao longo do dia. E eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês com alguns detalhes do dia da reunião e também com alguns detalhes, tá, desse contrato. Tá bom? Então, assim, eu vi até gente falando assim, mas, porra, os conselheiros do Flamengo não olharam o contrato? Primeiro, assim, teve conselheiro que olhou, né? Mas, assim, esse curto espaço de tempo e sem você ter os pareceres, você prejudica o debate. E um debate que deveria ser o quê? Em cima dessas informações que ficam disponíveis. Técnico, não político. Apesar do Conselho Deliberativo ser um órgão político. E problema nenhum nisso, gente. Problema nenhum nisso. A questão é que quando você não tem informações, quando você não tira dúvidas, aí, meu amigo, as pessoas começam a elucubrar sobre várias situações. Começa a falar, você não tem onde tirar dúvidas. Aí, entende? Quanto menos transparência, mais você politiza uma discussão. Menos tecnicidade, vamos colocar assim, mais embasamento você dá para aquele debate. Que o debate é saudável, do cara concordar, discordar, achar que é bom, achar que é ruim. E aí, meu amigo, quem está ali acompanhando o debate vai tirar sua conclusão, tendo pró e contra. Agora, o problema é quando você sequer tem informações de um contrato extremamente complexo, de um contrato que envolve marketing, finanças, parte jurídica, que qualquer pessoa não vai bater o olho e vai ter conhecimento, sabe? Vai falar, li ali a minuta do contrato, tô com conhecimento pleno. Não tem. Não tem. E isso vai ficar claro aqui ao longo da live de como uma falta de um especialista, quando o Flamengo foi negociar, fez. A verdade é essa, tá? O Adilson Pereira, o Flamengo aceitou um contrato ruim como se estivesse devendo e precisando de dinheiro, e o Corinthians precisando de dinheiro hoje como se tivesse dinheiro e não devendo a ninguém. E é importante ressaltar uma coisa aqui, aproveitando esse comentário, que o Marcelo Campos Pinto explicou. O período em que o Flamengo assinou esse contrato já é aquele período em que, porque assim, tem um período em que as empresas começam a fazer seu planejamento para o ano seguinte em termos de estratégia de marketing, né? Então, a gente vai fazer quantas campanhas ano que vem, quem a gente vai patrocinar, isso geralmente ocorre ali, né? Onde assim, no segundo semestre do ano até o período antes do carnaval do ano anterior. Ou seja, quando o Flamengo negociou ali, né? E por isso o Corinthians foi muito malandro, olha a situação do Corinthians. Se o ideal é você negociar no segundo semestre, né? O Corinthians se desvincula da Liga Forte União da Libra no dia 1º de julho. E já estava negociando já com esses investidores. E anuncia seu contrato um tempo depois, no segundo semestre. O Flamengo fecha em abril, né? Então, maio, junho, julho. 3 meses depois. O Corinthians esperou, falou: não quero esse contrato aí, vou esperar. Eu sou um blockbuster, né? Eu tenho bilheteria, eu sou, né, um filme de sucesso, vamos colocar assim, dentro da analogia feita. Eu vou esperar. Vamos agora para setembro de 2024. Tá? Lembrando daquela linha do tempo lá, né, do Matheus, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, lembrando aqui, ó, 6 de setembro, Assembleia Geral da Libra. Tá? Assembleia Geral da Libra. Então, aqui, ó, em Assembleia Geral realizada pela Libra no dia 6 de setembro, houve uma revisão das cláusulas do contrato e o valor fixo do Flamengo diminuiu mais ainda. Ele saiu de R$ 219 por ano, o que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em abril, para 195 milhões por ano. O que eles fizeram? Eles tiraram a questão do que era do cadastro ali do pay-per-view e colocaram por audiência dividido. Então, você teve agora, que é recorde por enquanto no ano, o jogo de audiência Flamengo e Juventude, você divide igual. Mas quando o Flamengo for jogar com o Juventude, mesmo o mando sendo dele, vai dividir a audiência, meu amigo. Por que aquela audiência está lá por conta de quem? Do Flamengo. De qualquer forma, você está beneficiando outro clube. Então, a melhor maneira seria o Flamengo garantir, ele tendo a maior audiência, ele sendo mandante, ele sendo visitante, antes, pô.
Não tem que dividir. Por que eu tenho que dividir? Ai, mas aí o futebol, meu amigo, eu não tenho nada a ver com juventude. Ah, temos que, meu amigo, assim, o Corinthians não divide lá com o Mirassol a sua audiência. Tanto que ele não quis dividir, né? Que ele foi, que ele não quis participar disso, que ele saiu da Libra. Por que o Flamengo tem que fazer? Por que o Flamengo tem que abrir mão? Se os outros clubes abrissem mão também, aí, né? Fala, pô, todo mundo abriu mão, vamos abrir. Não é o caso. Aí o importante, tá? Importante. Lembra quando eu falei ali naquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês? Que o Flamengo, para você aprovar qualquer coisa na Libra, você tem tem que ter unanimidade. Ou seja, o Flamengo, nessa Assembleia de setembro, na Libra, que rediscutiu o rateio, o Flamengo tinha poder de veto. Porque se o Flamengo veta ali, aquelas alterações nas cláusulas não seriam aprovadas, tá? E eles teriam que rediscutir isso aí. Mas o Flamengo não apresentou o direito de veto. O Flamengo aprovou a diminuição do contrato. Aí, mas por que ele fez isso? Não sabemos. A gente não sabe por quê. A gente não sabe. Aí você vai começar a especular. Haviam promessas? Não sabemos. O Landim tinha outros interesses? Não sabemos. Não sabemos. Simplesmente não sabemos por quê. E assim, aí entra a questão que eu falei até com algumas pessoas ontem. Cara, o Landim, pode falar o que for, eu canso de criticar o Landim aqui, mas burro ele não é. Burro ele não é. Uma coisa que ele não é especialista em contrato de direito de transmissão. Mas ele não é burro. Por que o Landim aceitou diminuir, não usou o poder de veto do Flamengo nessa reunião? Não sei por quê, mas me surpreende. Me surpreende pelo fato de ele ser um cara de mercado, acostumado a negócios grandes, né? O cara trabalhou com petróleo, formou a empresa dele, trabalhou na Petrobras, trabalhou para outros grandes empresários, formou sua própria empresa, mas que ele permitiu isso aí. Só ele pode explicar. Só ele pode explicar. E uma coisa importante de falar aqui, gente, não há discussão na Libra, isso foi falado ontem, não há discussão na Libra por melhora de calendário, fair play financeiro, qualidade dos gramados, bola, não há. A Libra nada mais é do que um bloco econômico para discussão dos contratos de direito de transmissão. Ponto. Ponto. Não passa disso. Tá? Não passa disso. Não é um clube dos 13 modernos, tanto a Libra como a Liga Forte União. A verdade é essa. Tá? Essa coisa, vamos criar ali, não é discutido na Libra. Esquece. Tá? Então, coloquei ali embaixo. Landim não usou o poder de veto do Flamengo para barrar essas alterações que diminuíram mais ainda o valor fixo do contrato, já que tudo na Libra tem que ser aprovado por unanimidade. Além disso, não deu conhecimento ao Conselho Deliberativo para a revisão do contrato que mudou significativamente o valor. Qual seria o correto aqui? O Landim, no mínimo, tinha que falar o seguinte: olha só, se vão mudar as cláusulas, eu preciso pegar esse contrato aqui e levar para o Conselho Deliberativo para a gente votar. A gente precisa votar isso aqui. Eu não posso. A realidade hoje é que o Flamengo está com um contrato em vigor de direito de transmissão pelo Campeonato Brasileiro que não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Na prática é isso. Isso vai ter desdobramentos? Não sei, isso até foi falado ontem. Olha, teve um conselheiro que foi lá e falou: olha, a gente aprovou, né? A gente avaliou esse contrato, foi aprovado aqui. Há uma alteração nesse contrato, esse mesmo conselho tem que avaliar as consequências dessa alteração, pelo fato de ele não ter dado ciência de que o contrato sofreu mudanças em suas cláusulas, né, que diminuíram significativamente o seu valor, né? Por que isso foi omitido do conselho, né? Aí, meu amigo, assim, não sei se há hoje interesse político com relação a isso, mas eu vou tratar disso numa outra live, não aqui, né? Não nessa live aqui. Essa live aqui eu quero falar dessas questões aqui, mas assim, isso foi falado lá, foi, mas assim, não sei se vai ter uma vontade política para isso. Então, gente, aqui eu trouxe aqui também, aí embaixo, a comparação do contrato Libra e Liga Forte União, tá? Então, aqui, ó, nas receitas fixas, tá? Você tem a Libra com 9 clubes, Liga Forte União com 11, a Globo, né? O contrato dela é de 1,17 bilhão, tá? E da Libra, ali é de 750 milhões. Por que também, nesse contrato, a Globo paga menos na Liga? Porque na Globo, o que eles fizeram? Colocou-se um teto.
O Flamengo, inclusive, garante isso. Falou, Globo, você não vai poder pagar para nenhum outro clube mais do que você paga para mim. E nem no contrato cheio. A Globo não poderia pagar para a Liga Forte União mais do que ele paga para a Globo. Então, qual foi? O que eles pensaram na época? Falaram, a gente vai colocar essa limitação aqui. A Globo, lá eles têm mais clubes, né? A divisão lá vai ser maior e a Globo não vai poder pagar mais. Sendo que eles fizeram lá? Vamos fragmentar. Vamos vender para várias propriedades. E aí a gente vai ter no final a gente vai ter um bolo maior. De grão em grão a galinha enche o papo. Pegaram os 750 milhões da Globo, que é menor do que 1,1 bi do que a Globo paga para a Libra, não está descumprindo a cláusula da Libra, e venderam outras propriedades para outros players do mercado. Amazon, 265 milhões, Record, 200 milhões, YouTube, 175 milhões, Betano, 87 milhões, e aí eles tiveram um bolo menor ali, maior de 1,4, e a gente ficou no 1,1, tá? Aí vem Premier, o contrato da Libra, 500 milhões, e o contrato da Liga Forte União, 800, que é o PPV, tá? Aí, lógico, você tem ali 40% do contrato da Globo é repassado, né? Da Liga Forte União, somente 10%, mas o bolo, de qualquer forma, é maior, né? E aí você tem aqui, entra aquelas cláusulas também de discussão de cadastro, audiência, uma série de outras coisas, né? Aí o total de receita, peraí, total, né? Considerando fixa e variável, o contrato da Libra bate 1,3 e o da Liga Forte 1,5. Dizem, inclusive, em matérias mais atualizadas, 1,7, tá? Aí tem as comissões dos intermediários lá, que a da Libra não tem, né? Você tem lá repasse para investidor, tem aqueles adiantamentos, papá, repasse para a Série B, né? Valor líquido para a Série A, tá? Da Libra, 1,3 bilhão e da Liga Forte União, 1,4. Média por clube, 151 milhões da Libra e da Liga Forte União, 130 milhões, tá? Do valor líquido, né? A fonte é o Rodrigo Capello e o César Grafietti, tá? E aí aqui, daqui a pouco a gente vai falar especificamente disso, desses modelos de negócio. Era melhor garantir já o valor da Globo, já é um player conhecido no mercado. É uma outra coisa. É uma outra coisa. A Liga Forte União estava partindo para algo muito imprevisível, de fragmentar, né, os direitos, não sei o quê. É um outro debate, tá? É um outro debate. Mas eu acho que a grande questão aqui é o seguinte: não dá para dizer mais, defendendo aquele contrato, no caso, o contrato que a gente votou, isso de 219 milhões, tá? Não estou falando dos 195, não. De que não tinha outra proposta. Tinha outra proposta. Você, no mínimo, tá? No mínimo, o Flamengo tinha que ter considerado a outra proposta. E mais, já que, como eles fazem, sempre culpam o conselho por uma proposta que eles negociaram, tinha que ter apresentado. Falou, olha, nós temos uma outra proposta aqui. Sendo que, assim, você tem um valor fixo que o Flamengo pode arrecadar, que seria muito mais do que até do que foi aprovado, e tem um valor variável aqui, porque os caras vão fragmentar aqui o contrato, vão vender para a Amazon, para não sei quem, para não sei quem. Ó, é arriscado, mas apresenta o risco. O risco não foi apresentado. Aí nós vamos aqui para outubro de 24. O que aconteceu em outubro de 24? No mês seguinte, ao não vetar as mudanças das cláusulas, Landim e o presidente de São Paulo foram definidos como os representantes legais da Libra até o fim de 25. Aí, por que eu coloquei isso aqui? Será que a contrapartida oferecida foi essa? Agora, sim, o que o Flamengo ganharia a longo prazo tendo o Landim como representante legal da Libra? O Flamengo ganharia alguma coisa? Então, assim, olhando a matéria aqui da ESPN, lembrando sempre a vocês, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe e os links, tá? De todas as matérias, tá? E que estão ajudando a gente a embasar aqui a nossa live, estarão depois no primeiro comentário fixado. Então, olhando aqui, ó, Júlio Casares, presidente do São Paulo, e Rodolfo Landim, mandatário do Flamengo, foram definidos nessa sexta, dia 4, como representantes legais da Libra até dezembro de 25. O Conselho de Gestão do grupo conta ainda com outros dois representantes, Raul Aguirre, Bahia, e Ricardo Moisés, Guarani. A decisão foi tomada depois de uma reunião realizada de modo virtual entre os 12 clubes das séries A e B que compõem a Libra: Atlético, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Red Bull, Santos, São Paulo e Vitória. Lembrando que o Corinthians já tinha saído em julho. Até então, os representantes legais da Libra eram André Sica, advogado de clubes como o Palmeiras, e Bruno Wegman, ex-executivo do Maracanã. Fico muito honrado com essa escolha dos clubes, que demonstra mais uma vez que a Libra é um espaço democrático de amplo debate,
Vocês vão ver que isso não é verdade. O importante agora é darmos a sequência ao bom trabalho que foi feito até aqui. Ainda temos muitas questões para avançar nos próximos meses, sem nunca perder de vista a nossa missão principal, que é a criação de uma liga de clubes no Brasil. Rodolfo Landim também falou a respeito da nova responsabilidade. Iniciamos este movimento de união dos clubes há 4 anos com um propósito que é formar uma liga de clubes do Brasil. A última coisa que eles falam lá é de criar a liga, tá? Vamos continuar caminhando com a Libra nesse sentido. Fico grato pela escolha dos meus colegas, tenho certeza que todos os integrantes do grupo seguirão trabalhando incansavelmente pela evolução do nosso futebol. Além da eleição para o novo Conselho de Gestão, a reunião também abordou os avanços nas negociações de outras propriedades comerciais do grupo, conforme antecipado pela ESPN em agosto. A Libra já fechou seu pacote de direitos nacionais de transmissão para o ciclo de 25 a 29. Tá? Aí, repetindo, aqui estamos elucubrando, né? Ah, foi por conta disso, mas assim, qual o benefício o clube de regatas do Flamengo tem tendo o Landim, né, lá como representante legal da Libra? Não sei, tá? Aí ele teria que explicar.